Boa tarde, hoje, quarta-feira, 17 de setembro de 2014. O RN Acontece está começando na tela da Band. Procon notifica Cosern por cobrança indevida aos consumidores. População de Natal não pode ficar à mercê dos permissionários do transporte opcional. O professor e advogado Nilo Ferreira, especialista em direito eleitoral, é o entrevistado desta quarta-feira. Agora, no RN Acontece. O Procon estadual está notificando a Cosern por cobrança indevida dos consumidores. Veja na reportagem. Uma cobrança extra da Cosern pegou de surpresa cerca de 3.500 consumidores do estado. Os valores são referentes ao imposto ICMS que deixaram de ser cobrados pela empresa nos últimos 5 anos. O governo do estado percebeu que a Cosern não estava pagando o ICMS, entrou com ação na justiça contra a Cosern, alegando o não pagamento desses impostos, deste imposto especificamente, e ganhou a ação e a Cosern não contestou. E para não arcar com esse prejuízo ao qual a Cosern deu causa, a culpa é da Cosern, então para ela não arcar com esse prejuízo, ela repassou para os consumidores. O valor cobrado pelo governo à Cosern foi de 14 milhões de reais. Parte desse montante está sendo cobrado em forma de imposto aos consumidores. O Procon afirma que a cobrança é irregular e injusta e que as pessoas que foram prejudicadas devem procurar seus direitos. A cobrança é absolutamente ilegal, certo? É uma cobrança abusiva. Os consumidores estão sendo vítimas de um erro que não deu causa, que foi a Cosern que cometeu. De acordo com o Procon, a empresa tem o prazo de 10 dias para apresentar argumentos. Caso isso não aconteça, a Cosern será multada. O Procon vai entrar com todas as medidas administrativas cabíveis para fazer com que a Cosern deixe de cobrar o ICMS. Diga-se de passagem, as penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor vai desde a cobrança de multa pecuniária, multa em dinheiro, até a interdição da empresa. A empresa pode até ser interditada pelo Procon em virtude de lesar o direito do consumidor. O Serviço de Proteção e Defesa do Consumidor orienta como o cliente deve agir nesta situação. As pessoas que se sentirem lesadas podem ir diretamente na Justiça, pagar a dívida, tá certo? Paga o imposto completo e cobra depois. Existem pessoas que estão pagando somente aquilo que consumiu, não estão pagando o ICMS, e tem pessoas que não estão pagando nada. Precisa observar as contas de água, luz, telefone. As pessoas às vezes não prestam atenção e passam a pagar por cobranças como essas aí que o Procon está constatando que é indevida. Não basta a conta cara e vai ficar mais cara ainda ao longo dos próximos meses, ainda ter que pagar coisas que não deveria, né? A famosa pegadinha. Então, preste atenção à sua conta de energia. Olha, o prefeito Carlos Eduardo Alves e as autoridades de segurança pública, incluindo as do Judiciário, não podem permitir que a população de Natal e da região metropolitana fique hoje à mercê dos interesses de nenhuma categoria. Por mais legítimo que seja o pleito dos permissionários de transporte opcional, a cidade não pode parar e o cidadão não pode ser tolhido no direito de ir e vir garantido pela Constituição do país. Recentemente, em passado recente, o trânsito de Natal foi travado nas imediações do Hospital Valfredo Gugel, prejudicando o socorro a pacientes graves. Isso sem falar, neste mesmo dia, em mais de 5 horas de transtornos por toda a cidade por causa do engarrafamento no Midway Mall. Os moradores da Zona Norte já foram agraciados com o trancamento da Ponte Newton Navarro em horário de rush. Portanto, a população não tem nada a ver com as negociações de uma categoria com o poder público. Estas tratativas devem se dar nos gabinetes da Prefeitura de Natal, nas secretarias ou no plenário da Câmara Municipal de Natal. Na rua, não. Na rua, não. Isso é um desrespeito à população.
Os permissionários do transporte opcional pedem mais celeridade na implantação da bilhetagem única, pedem também a suspensão da autorização para que micro-ônibus de uma cooperativa, Transcop, circulem na Zona Norte, eles querem exclusividade na Zona Norte. Esse pleito, se é legítimo ou não, cabe ao prefeito discutir com os permissionários em ambiente, volto a dizer, adequado e respeitando o Estado democrático de direito. Desde a segunda-feira e hoje há movimentações na cidade, os representantes da categoria têm promovido trancamentos de ruas na capital e pretendem realizar um protesto maior. E o alvo são as pontes de Igapó e da Ritinha. Até o final do dia, vamos viver esta expectativa. Volto a dizer, se isso ocorrer, será uma falta de respeito com o natalense. Vale o dito popular, o direito de um acaba quando o do outro começa. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta quarta-feira, dia 17 de setembro. O mês está acabando, aliás, estamos no meio do mês, né? Passando do meio do mês. Tribuna do Norte diz aqui, Gargalheiras só tem água por mais 60 dias. E a eleição aí vai durar menos de 20 dias, né? A manchete da Tribuna diz aqui, o abastecimento d'água em Acari e Currais Novos periga entrar em colapso nos próximos 2 meses. Hoje, os 56 mil habitantes das cidades passam por rígido rodízio. Cada família recebe abastecimento apenas por 8 horas, a cada semana, hein? A cada semana. O Novo Jornal diz aqui, bestas prometem para hoje fechar pontes da capital. Meu comentário agora há pouco. Após impedir a circulação de linhas e receber 16 queixas em delegacia, o sindicato, né, o Citopar, sindicato da categoria aqui, os alternativos, ameaça fechar pontes e ruas caso suas reivindicações não sejam atendidas pelo prefeito Carlos Eduardo Alves. Olha, na hora de fazer um plano de saúde para a sua família, invista no plano que investe em você. O Apvida já conta com a maior estrutura em assistência médica de todo o Norte e Nordeste e não para de crescer. Faça a escolha de mais de 2.400.000 pessoas e aproveite toda a tecnologia, segurança e qualidade para manter sua saúde sempre em alta. Tudo isso por um preço pequeno, cabe no seu bolso. Ligue agora para 32 20 50 21 e garanta seu plano Apvida, saúde ao seu alcance. No próximo bloco, você vai acompanhar uma entrevista com o professor e advogado Nilo Ferreira. A gente vai falar sobre eleições, a moralidade no pleito. Daqui a pouquinho, eu volto com o RN Acontece. A vida pregressa do candidato como condição de elegibilidade, de eleição. Este é o foco do advogado e professor Nilo Ferreira Pinto Júnior na obra Direito Eleitoral e Moralidade. Ele está lançando esse livro na semana que vem. Esse é um tema extremamente atual no período das eleições. O professor Nilo é o meu convidado hoje. Boa tarde, professor. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde. Por que tratar desse tema da moralidade no curso de uma eleição? Na verdade, essa temática ela já vem sendo discutida há bastante tempo. E você tratar a moralidade e a vida pregressa do candidato como uma condição de elegibilidade já não é tanto uma novidade, digamos assim. Já o primeiro debate que foi travado foi no Tribunal de Roraima e culminou com o caso Eurico Miranda, que na verdade o TSE reconheceu como uma inelegibilidade, mas teve dos 7 votos, 3 votos que eu tratava, especialmente do ministro Aires Brito, como uma condição de elegibilidade. Na verdade, o que a gente trata é essa diferenciação, o que é ou o que são as condições de elegibilidade e o que é uma inelegibilidade. Porém, não há uma definição, digamos, metódica, mais científica, para você fazer essa diferenciação. O legislador é quem vai definir se tal lei vai ser uma lei complementar, então trata-se de uma inelegibilidade. Ou, através de uma lei ordinária, as condições de elegibilidade. E, diante disso, a gente apresenta na obra, o tema se torna atraente, por isso, um critério
que seria, esse é o aspecto inovador do livro. Qual seria? Tratar as inelegibilidades como algo que depende de uma decisão judicial ou de uma vontade alheia do candidato. E as condições de elegibilidade, com algumas exceções, seria da sua própria vontade. Ou seja, o candidato ele tem essa autonomia de escolher ser ou não honesto, ser ou não honrado, construir a sua honradez, a sua probidade, a sua integridade moral. Isso depende só dele. Então, seria uma condição de elegibilidade que deveria ser aferida no ato do registro de candidatura. E não depois, como como já acontece. Quais são as condições de elegibilidade previstas hoje na nossa lei eleitoral, professor? Isso. Primeiramente, do critério cronológico, a idade, né? As condições da primeira idade. Segundo, a filiação partidária, também é previsto no artigo 14 da Constituição Federal. E a escolha em convenção do partido, e também se tem como uma das condições de elegibilidade a questão do analfabetismo, que também é tratada como inelegibilidade. No geral, são mais ou menos e hoje essas. em dia, a tal da ficha limpa. E a ficha limpa, que é o que nós estamos colocando. Então, a lei da ficha limpa ela é altamente necessária. Agora, de uma forma mais ponderada, no sentido de você definir essas condições, de você tratá-la, a moralidade, ou o que nós estamos presenciando hoje no direito eleitoral, é uma judicialização da moral. Agora, a gente está acompanhando, e aí, antes de aprofundar o que o senhor está falando, eu pergunto, hoje a lei da ficha limpa, ela está plenamente aplicável? Sim. No primeiro momento, houve uma discussão se ela entraria em vigor logo no ano da sua publicação. Na verdade, não tinha cumprido aquele interstício temporal de um ano, não poderia ser aplicado logo na primeira eleição. Mas já tivemos bons resultados na de 2012 e, sem dúvida, está sendo feita, digamos assim, um certo filtro nessa campanha atual, que é uma eleição geral, que é uma eleição para governador, para deputado. Alguns já estão ficando de fora. Se eu não me engano, 3 candidatos ao governo tiveram que renunciar por conta de decisões dos tribunais superiores a respeito da ficha limpa. Foi o caso do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, que inclusive estava liderando as pesquisas. Se eu não me engano, também Roraima, Deu do Campos, e tem um outro, se eu não me engano, Mato Grosso, Roraima e no Centro-Oeste, um governador, se eu não me engano, Mato Grosso ou eu acho que é Mato Grosso. É um desses dois. Um desses. Então, 3 já desistiram. Mas o senhor é da opinião de que essa questão da elegibilidade seja definida antes do processo eleitoral. Do processo eleitoral. Mas nós estamos assistindo aí, né, uma verdadeira guerra dos advogados, liminares, com a apresentação de recursos, aí decisões liminares, né? Parece não ter fim essa discussão sobre a ficha limpa. Diógenes, um dos capítulos do livro, eu trato exatamente da chamada dimensão ética do partido político. Então, você tem que atribuir ao partido político também essa função de filtro. Veja que o partido apresenta seus candidatos, às vezes ele é rejeitado pela própria legislação, ele é condenado a não ser candidato, digamos assim, com seus direitos políticos suspensos, e o partido não sofre nenhuma punição. Então, o senhor defende que o partido fosse punido também ao apresentar determinadas candidaturas? Porque ele escolhe em convenção o candidato. Ele é responsável. Ele é responsável por apresentar e registrar aquela candidatura. Mas há regras para a escolha desses candidatos antes das convenções, né? Mas essas regras são mais internas do próprio partido. Sim, mas elas tratam, se a pessoa está com certidão negativa, tem uma série de exigências. É aí onde entra o foco da questão. A discussão, a questão da vida pregressa é um dos momentos da ficha limpa. E a moralidade é um outro momento que você tentar passar isso aí para o Poder Judiciário é algo que subjetiva muito o tema. Então, como é que um juiz vai decidir
se uma pessoa tem ou não condições morais. E às vezes também, dependendo do caso, você pode ter ou responder a um processo e aquilo moralmente não lhe atinge, dependendo do caso. Compreende? O tema, ele varia muito nessa questão. O que eu prego, o que eu defendo é que essa responsabilização do partido político nessa primeira análise. Infelizmente, só complementando, o partido político ele deve ter uma função sociológica, uma função política de representação e também uma função ética. Mas na prática, professor, o senhor sabe, o senhor é uma pessoa experiente, foi ex-juiz do nosso Tribunal Regional Eleitoral, sabe que na prática poucos partidos têm condições de fazer esse filtro, de fazer esse trabalho, aliás, de seguir o estatuto que ele apresenta à sociedade. Então, não é pedir demais aos partidos tão frágeis? Diógenes, se você fizer uma análise mais aprofundada, talvez você sequer tenha partidos políticos no Brasil. O senhor questiona isso? Eu questiono isso. Pelo menos em termos ideológicos, não tem. O que nós temos hoje são clãs. Eu diria até, inclusive com a colaboração da própria legislação, quando veio a resolução da fidelidade partidária, simplesmente fechou a tribo. Ou seja, você tem hoje aglomerados de pessoas que seguem um cacique. Não é? Ou seja, para você definir hoje, aí diz, não, mas tem candidato que juntou vários partidos, mas vários partidos de pessoas que cada um comanda. Ele já tinha as lideranças são as mesmas. Tem um cara que é candidato à presidência da República, estão até questionando isso nessa campanha, que é o Levi Fidelix, que está há mais de 20 anos, aliás, desde a criação do partido, como presidente da legenda. Como presidente da legenda. Então, os partidos hoje, por isso que eu digo, eu questiono se nós temos partidos, porque não há uma direção partidária, não há uma discussão ideológica, e o partido, cada vez mais, ele se afasta da sociedade. Me diga uma coisa, você como jornalista, já viu algum partido político preparando seus candidatos para uma eleição, por exemplo? Aqui quem pergunta sou eu, então eu não vou responder isso aqui. Boa, muito bem. Ok. O livro, ele vai além das regras, na verdade é um pensamento que o senhor tem, que você expõe na verdade, o livro é um aperfeiçoamento da dissertação de mestrado, né, que eu tive também a honra de ter sido defendido a dissertação com louvor, né? Que bom. Os professores, a banca me outorgou. Outra coisa que também está dentro do assunto é a questão da compra de votos, né? E a Justiça Eleitoral tem sido rigorosa já ao longo dos últimos pleitos e caçado muita gente que tem descumprido e aí a captação ilícita de votos. Isso. Como é que o senhor espera que a Justiça enfrente também muitos processos a partir de agora? A partir desta eleição? Ela já vem enfrentando essa questão da captação ilícita de sufrágio. A compra do voto é algo cultural, entende? Mas isso vem mudando porque a lei é rigorosa e... Com esse rigor. O grande problema da captação ilícita de sufrágio é quando ela chega no Poder Judiciário, é a questão da prova. E isso dificulta muito. Às vezes você acha, não, o tribunal não reconhece, houve a captação, mas não chega elementos robustos, prova, para que você firme um convencimento. E isso dificulta. Mas... Quer dizer, não é só o indício. Não é apenas o indício. A condenação. Isso. Né? Agora, a junção de diversos indícios, desde que esse indício traga, na verdade, uma forte convicção, e muita gente já está sendo caçada por isso, e o nosso Tribunal Regional Eleitoral é um dos que mais caçam, inclusive prefeitos, vereadores, por captação ilícita de sufrágio. O que ocorre na realidade só vai também haver a compra de votos se o eleitor vender, se ele se propor a passar por isso, ou seja, negociar a sua liberdade de escolha. Aí você se sujeita numa situação dessa para depois reclamar de quê? Fica difícil, né? O lançamento do livro, O Direito Eleitoral e Moralidade, a vida pregressa do candidato com condição autônoma e legibilidade,
será na próxima semana, né? Às 18 horas. Semana, a partir das 18 horas, no Shopping Midway, né? Na livraria Saraiva, né? E desde já, quero parabenizar por mais uma obra, né? O senhor que sempre lança com frequência, até por conta do exercício da sua profissão como professor e advogado do direito. Muito obrigado por sua presença, professor Nilo Ferreira. Eu agradeço, Jorge, mais essa oportunidade. Um abraço ao telespectador. O RN Acontece ficando por aqui. Assista a reprise logo mais no portal No Minuto. Obrigado pela audiência. Eu espero você amanhã aqui na Band.